Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, com uma oportunidade de estar junto com os irmãos, dividindo e recebendo, uma palavra da parte do Senhor. Amém? Queremos desde já louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede. Sabemos que os dias são difíceis, sabemos que não tem sido fácil, para muitos de nós, mas nós confiamos em Deus, A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas vão permanecer para sempre. Aleluia! E o nosso Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Ele continua ali, atento às nossas necessidades. E a providência e o socorro dele vai chegar na medida em que nós precisarmos. Amém? Em nome de Jesus. Hoje, o tema da nossa meditação está o remédio para a inquietação da alma. Bem apropriado, Bem apropriado esse tema. E o texto se encontra em Mateus 8, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Que Deus nos ajude a entender a sua palavra, a nos posicionar dentro dela e que ela cause o efeito a qual a direção de Deus vai nos dar na meditação. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero que fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Aleluia. Que Deus nos abençoe muitíssimo. Amém? Agora, deixa eu ajeitar aqui, só para não ficar claridade, Em nome de Jesus. Bem, o que nós vamos estar meditando nesta noite? Nós vamos estar falando sobre a inquietação, Algo que tem nos afligido, nos trazido desconforto, Nos trazido assim uma apreensão, E nós vamos ver um remédio para esta inquietação de nossa alma, Em nome de Jesus. Aqui, meus queridos, nós vemos que no primeiro texto que Jesus estava no monte, então, e tendo Jesus descido do monte. Jesus desceu do monte. Como homem, Jesus sempre teve uma prática de oração, de buscar a face do Pai. Ele se retirava e ali, em momento de intimidade, Jesus, o Filho de Deus, ele buscava a face do Pai. Ele entrava em contato com Deus, falando com Deus, colocando diante do Senhor as suas petições, aquilo que ele estava sentindo ou pensando. E um momento de intimidade. Jesus tinha esse costume, Jesus tinha esta prática. E nós vemos que Jesus veio em todas as coisas, Jesus veio se fazer exemplo. Ele veio mostrar para nós qual deve ser a nossa postura. E uma das posturas de Jesus é buscar a Deus em oração. Jesus subiu o monte. O monte para nós nos aponta nessa atitude de Jesus subir. Jesus buscava uma aproximação com Deus. Jesus ia até o Senhor, naquele momento ali com Deus. Mas nós podemos pensar, Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio a este mundo, desceu aqui na terra, veio aqui manifestar em carne, para nos salvar, para nos alcançar. Jesus deixou a sua glória nos céus e veio aqui para livrar o homem do pecado, para limpar, purificar, restaurar, fazer uma aliança, e nos fazer também parte, nós temos estudado, parte da família do Senhor.
Amém? Então, com isso, nós aprendemos algo muito interessante, que está assim, ó. É impossível irmos ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus, sem antes Ele ter vindo até nós. Dá para entender? Nós não poderíamos ir até Ele se Ele não viesse até nós. No Antigo Testamento diz que lá os homens não poderiam, não tinham essa liberdade que nós temos hoje, de fazer uma oração, né, de eles mesmos sacrificar, levar os seus sacrifícios e sacrificar a Deus, né, levar as suas petições ao Senhor. Não, quem fazia isso eram os homens preparados, eram os sacerdotes, né, na casa do Senhor. Mas Jesus veio para fazer o quê? Para fazer essa junção. Jesus nos permitiu esse contato, Jesus permitiu que nós tivéssemos esse acesso ao Pai, de entrar na presença do Deus Altíssimo, né, do Santo, para podermos fazer as nossas petições, colocar as nossas angústias diante dele. Amém? Então, nesse texto, né, Jesus desceu do monte, né? E o que aconteceu? O leproso, o homem que estava enfermo na carne, né? Mas também na alma, porque uma pessoa enferma, o leproso, ele ficava separado de sua família, ele ficava separado do convívio social, ele ficava fora da cidade. Então aquele homem também devia se sentir deprimido, excluído, abandonado. Então a sua alma também deve, né? Com certeza, né? Tinha uma inquietação, uma necessidade de cura. E o Senhor Jesus o cura. Jesus cura este homem, né? E nós aprendemos que agora que tivemos nós, né, temos esse acesso ao Senhor, a nossa alma não deve ficar inquieta. Não deve ficar. Hoje, Jesus, ele subiu naquele madeiro, Jesus com seu sangue nos purificou, né, nos libertou, nos fez novas criaturas, aqueles que aceitam o seu sacrifício, né, e nos fez agora filhos de Deus, né, temos acesso ao Senhor, né, temos essa liberdade de entrar na presença do Senhor e apresentar para Ele as nossas inquietudes, né, as nossas aflições. O nosso Deus, Ele não está ocupado por demais, que não vai atender a oração do pequenino. Nós pequeninos somos filhos amados e queridos, e o Pai, Ele quer ouvir as nossas petições, ouvir as nossas aflições. Não que Deus não saiba, Deus sabe de tudo o que acontece conosco, mas interessante nisso tudo é que o que acontece é que Deus quer ouvir de nossa boca, Deus quer manter esse diálogo conosco. Por isso, a necessidade de estarmos buscando ao Senhor em oração, porque na oração somos nós que falamos com Deus, nós nos apresentamos a Ele, nós o glorificamos, né, com as nossas palavras, né, muitas das vezes tão limitadas, mas o Senhor não olha para nada disso, o Senhor recebe, o Senhor se agrada, né? O Senhor quer ouvir dos nossos lábios aquilo que está no interior do nosso coração, ainda que Ele já saiba, mas Ele não quer perder a oportunidade. E Ele é um Deus, não é limitado, é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onipresente e onisciente. Tudo Ele sabe e está presente a todo lugar. Então, Ele tem tempo para nós. Ele tem tempo. Então, a inquietação do nosso coração deve ser, nesta hora da oração, colocada diante do Senhor. E aí é uma parte do remédio, é uma dose do remédio, né? É uma dose, porque a outra parte é o que é a leitura da palavra, porque a leitura da palavra, ela faz o quê? Deus se revela o querer dele, Deus revela o manifestar dele, Deus revela a direção dele, Deus revela as promessas que ele tem para nós.
a justiça que Deus tem para nós. Amém? E com isso nós nos tornamos o quê? Nos tornamos saudáveis, fortes, né? E aquele momento de inquietação, aquele momento de aflição, ele vai passar. Ele vai passar. E como disse aqui no versículo 4, né? Está descrito assim, né? Na parte C diz assim, ó. Vamos ler o versículo 4. E disse-lhe então Jesus, ele disse para o leproso, falou assim: olha, não digas a ninguém, vai e mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quando nós buscamos a face do Senhor e o Senhor dispensa sobre nós, né, aquilo que nós fomos buscar, que foi a paz, a tranquilidade, a força, a coragem, né, a saúde, né, as promessas do Senhor, nós seremos depois testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós não podemos nos calar, não podemos nos calar, né? E aí o Senhor diz, né, que para que o povo saiba que Ele é Deus e que Ele faz. Amém, meus irmãos? Nesse estudo de hoje, o nosso objetivo é sabermos que nós temos acesso livre através de Cristo Jesus, né? Jesus nos purificou e nós temos acesso ao Pai. Devemos entender a necessidade da oração e da leitura da palavra. Precisamos buscar, precisamos incutir isso, que isso seja uma necessidade, como nós temos uma necessidade diária, no máximo de 3 vezes ao dia, né? Nós nos alimentamos. Devemos estar assim, buscando a face de Deus. Esse Deus tão poderoso, que só 1 horinha no dia, né? Esse Deus que tem feito tanto por nós, não vamos fazer isso, né? Vamos nos voltar para o Senhor na oração, né? Entregando tudo a Ele, agradecendo, né? E da leitura da palavra que vai nos instruir em todas as coisas. Nisso o objetivo é que podemos ser curados e teremos experiências com o nosso Pai Celestial. Amém? E daremos testemunho. Meus queridos, que Deus nos abençoe com esse comportamento de motivação, né, de buscar a sua face em oração, de estarmos nos deleitando na palavra dele, porque é Ele quem vai ministrar no nosso coração. Se você não tem esse hábito de ler a palavra, as revistinhas de escola bíblica, elas têm aqueles tópicos, né, diários, as leituras diárias, que vão te dar uma oportunidade. E se ainda você não tem a revista, você faça isso. Você pega a Bíblia, ore ao Senhor, ao Espírito Santo, e peça a Ele direção. E Ele vai falar com você através da palavra dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Tá bom? Que você, essa semana, possa ter grandes experiências com Deus e que você possa ser um anunciador e testemunha do agir dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê uma semana de vitória em nome de Jesus e até uma outra oportunidade. Um beijo grande. Fica na paz, meus queridos. Amém.